Boa noite, amados irmãos. Graças ao Senhor, mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, né? Para mais uma leitura e meditação. Hoje vamos estar dando continuidade na nossa leitura do livro de Mactosh, né? Levítico. O tema que a gente parou aqui é a festa de Pentecostes, ou a festa das semanas. Vou começar a ler aqui, irmãos. Antes, vocês conseguem ouvir minha voz aí, tranquila? Algum ruído, alguma zoada, algum corte? Tá normal aí? Ok. Certo. Não vou ler aqui. Depois, para vós, contarei desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte ao 7º sábado. Contarei 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha, serão levados, se cozerão, primícias são ao Senhor. Versículos 15 a 17. Esta é a festa do Pentecostes, figura do povo de Deus reunido pelo Espírito Santo e apresentado perante ele, em conexão com toda a preciosidade de Cristo. Na Páscoa temos representada a morte de Cristo. No molho das primícias, vemos a ressurreição de Cristo. E na festa do Pentecostes, temos a descida do Espírito Santo para formar a igreja. Tudo isto é divinamente perfeito. A morte e ressurreição de Cristo tinham de ser cumpridas antes que a igreja pudesse ser formada. E note-se a expressão levedados se cozerão. Porque deviam os 2 pães ser cozidos com fermento, ou porque tipificavam os que, embora cheios do Espírito Santo e dotados com os seus dons e graça, tinham, todavia, mal em si mesmo. A Assembleia, no dia de Pentecostes, desfrutava por completo os benefícios do sangue de Cristo e estava adornada com os dons do Espírito Santo. Mas havia também nela mal. O poder do Espírito Santo não podia evitar que o mal estivesse entre o povo de Deus. O mal podia ser combatido e ocultado, mas ainda assim estava ali. Este fato é representado em figuras pelo fermento nos 2 pães, e é encontrada a sua expressão na história da igreja. Porque, apesar de Deus, o Espírito Santo, estar presente na Assembleia, a carne... Eita, me perdi agora. Obrigado. Apesar de Deus, o Espírito Santo, estar presente na Assembleia, a carne manifesta-se também mentindo-lhe. A carne é carne, e dela não poderá jamais fazer-se outra coisa. O Espírito Santo não desceu no dia de Pentecostes para melhorar
natureza, a natureza humana ou acabar com a realidade do mal nela, mas sim para batizar os crentes em um corpo e ligá-los com a cabeça que vive no céu. Tem algum irmão que quer fazer algum comentário? Só para reforçar, né, que essa festa do Pentecostes, vamos dizer assim, ela se cumpriu, né, vamos dizer assim, plenamente no Pentecoste, quando a igreja, quando o Senhor batizou, né, com o Espírito Santo ali, eles estavam reunidos no cenáculo 120, acho mais 120 ali, reunidos no cenáculo, como ele tinha pedido para eles aguardarem, esperarem em Jerusalém, né, até que do alto fossem revestidos, né, de poder. E foi durante essa festa aí de Pentecoste, estava ocorrendo essa festa lá em Jerusalém, eles estavam reunidos lá no cenáculo, e aí foram batizados com o Espírito Santo, batismo da, no início, assim, da igreja. Então, essa festa aí que está sendo, que foi, que o povo de Israel fazia, né, ela está remetendo, está indicando, nos falando desse momento aí. Então, que já aconteceu, que foi nesse momento, e foi uma vez só, né? Então, às vezes, a gente encontra aí cristãos dizendo que precisa buscar o batismo com o Espírito Santo, precisa disso ou daquilo outro, e, na verdade, o batismo com o Espírito Santo já ocorreu, né? Há um só batismo, e esse batismo foi ali no Pentecoste, ali, com aqueles 120. O Espírito Santo desceu como língua de fogo ali sobre eles, né? E eles passaram também a falar em vários idiomas ali, daqueles que estavam reunidos ali em Jerusalém, de vários países, vamos dizer assim, judeus prosélitos de vários países estavam ali, e eles começaram a pregar em idiomas, nos idiomas naturais de cada um ali. Assim o Senhor usou, assim o Senhor usou a igreja, né, que estava sendo iniciada ali, um grande poder, através do poder do Espírito Santo, para, né, iniciar, assim, ali a igreja e trazer aquela mensagem ali para aqueles judeus ali. E eles vendo aquele sinal, né, de que aqueles judeus ali estavam falando na língua originais ou natural, né, de vários deles, eles entendessem que ali era o poder de Deus agindo e que aquela obra ali, né, era Deus fazendo. Então, foi um sinal ali para aquele povo judeu, né, que a gente vai ver mais na frente lá, Paulo falando que os judeus pedem sinais e os gregos sabedoria. E o Senhor fez esses sinais e fez mais vários outros sinais, né? Curas, e expulsar demônio, e tantos outros sinais no início da igreja ali foram feitos, tantos sinais e maravilhas foram feitos com esse propósito de mostrar aos judeus ali que aquele movimento, aquela ação que estava ocorrendo ali naqueles chamados ditos discípulos, né, do Senhor Jesus ali, né, eram os chamados seguidores de Jesus de Nazaré, aquele movimento todo ali era Deus que estava fazendo. Mesmo assim, eles não acreditaram, né? Muitos acreditaram, mas as autoridades judaicas, a maioria, né, e o povo judeu em si, não acreditou, mesmo vendo os sinais de Deus. Então, essa festa do Pentecoste aí, né, representa isso, e ocorreu naquele determinado tempo ali, e
pronto, né? Sendo batizada a igreja, o Espírito Santo tendo iniciado essa igreja, não precisa mais de haver outros batismos, né? Precisa só que aqueles que vão crendo vão sendo acrescentados, né, ao corpo de Cristo, acrescentados à igreja. Então, esses aí são, então, selados com o Espírito Santo, né, o Espírito Santo vem, habita, e são, assim, selados com o Espírito Santo. Não batizados, porque o batismo já ocorreu lá no Pentecostes. Só isso, George. Certo, irmão. Vamos lá. Já fizemos alusão no capítulo que trata do sacrifício pacífico ao fato de que o fermento era permitido em relação com esse sacrifício. Por este meio, Deus reconhecia a existência de mal no adorador. Assim é também na ordenação dos 2 pães de movimento, deviam ser cozidos com fermento devido ao mal no antítipo. Mas bendito seja Deus, se a existência do mal era divinamente reconhecida, também era feita a provisão do remédio. Isto dá paz e consolação à alma. E é consolador saber que Deus conhece o pior que há em nós. E além disso, que deu o remédio segundo o seu conhecimento, e não apenas segundo o nosso. Também com pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha, de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Versículo 18. Portanto, temos aqui, em imediata ligação com os pães levedados, a oferta de um sacrifício sem mancha, tipificando a verdade muito importante de que é a perfeição de Cristo, e não a nossa iniquidade, que está sempre perante os olhos de Deus. Observe-se especialmente as palavras: também com pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha. Que preciosa verdade, eminentemente preciosa, ainda que revestida de formas típicas. Possa o leitor compreendê-la, apropriar-se dela, fazer dela o apoio da sua consciência, o alimento e refrigério de seu coração e as delícias da sua alma, e dizer: não, não eu, mas Cristo. Dir-se-á que o fato de Cristo ser o Cordeiro Imaculado não basta para tirar o peso de culpa de uma consciência manchada. E uma oferta de cheiro suave não aproveitaria em si ao pecador culpado. Pode apresentar-se esta objeção, porém, ela é não só contestada como defeita pelo símbolo que estamos a analisar. Em boa verdade que um holocausto não teria bastado, havendo fermento, e por isso lemos: também oferecereis um bode para expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Versículo 19. A expiação do pecado era a resposta ao fermento nos pães. Firmava-se a paz de forma que podia gozar-se de comunhão. E subia em imediata conexão
com o cheiro suave do holocausto para o Senhor. Assim, no dia de Pentecoste, a igreja foi apresentada em todo o valor e excelência de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Embora tendo em si mesma o fermento da velha natureza, esse fermento não era tido em conta, porque a divina expiação do pecado tinha respondido por ele. O poder do Espírito Santo não tirava o fermento, mas o sangue do Cordeiro de Deus tinha feito expiação pelo mal nele representado. É uma distinção das mais importantes e, ao mesmo tempo, interessantes. A obra do Espírito no crente não tira o mal que nele habita, torna-o capaz de detectar, de julgar e de dominar o mal, mas não há poder espiritual que possa anular o fato de que o mal existe nele. Embora bendito seja Deus, a consciência esteja perfeitamente em paz, visto que o sangue da expiação do pecado resolveu para sempre toda a questão. E, portanto, Deus, em vez de ter presente o nosso mal, afastou da vista para sempre, e nós somos aceitos em Cristo, que se ofereceu a si mesmo a Deus em sacrifício de cheiro suave, para poder glorificá-lo perfeitamente em todas as coisas e ser para sempre o alimento do seu povo. Dissemos o bastante sobre o Pentecostes, depois do qual desliza um longo período sem que haja qualquer movimento entre o povo. Há, contudo, uma alusão ao poder e estrangeiro nesta bela ordenação que temos considerado em seu aspecto moral. Aqui podemos considerá-la sob o ponto de vista dispensacional. E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Versículo 22. Aqui é determinado que todo estrangeiro possa respingar nos campos de Israel. Os gentios são introduzidos para participar da bondade superabundante de Deus. Quando celeiros e lagares de Israel estiverem cheios, haverá preciosas gabelas e ricos cachos, para que os gentios os possam colher. Não devemos, contudo, supor que as bênçãos espirituais com a igreja é dotada nos lugares celestiais com Cristo. Deixa eu ler de novo. Não devemos, contudo, supor que as bênçãos espirituais com que a igreja é dotada nos lugares celestiais com Cristo são representadas pela figura de um estrangeiro rebuscando espigas nos campos de Israel. Estas bênçãos são tão novas para os descendentes de Abraão como para os gentios. Não são as espigas de Canaã, mas as glórias do céu, as glórias de Cristo. A igreja não é apenas abençoada por Cristo, mas com Cristo e em Cristo. A noiva de Cristo não terá que ir como um estrangeiro, rebuscar as espigas e os cachos nos campos e vinhedos de Israel.
Não, ela tem maiores bênçãos, mais rico gozo, dignidades mais elevadas do que Israel jamais conheceu. Não tem de rebuscar como um estrangeiro na terra, mas sim de gozar a sua riqueza e feliz morada no céu a que pertence. Estas são as melhores coisas que Deus tem, em sua graça e sabedoria preparado para ela. Sem dúvida será um feliz privilégio para o estrangeiro poder respigar, depois de terminada a ceifa de Israel, porém, a parte da igreja é incomparavelmente melhor, como é ser a noiva do rei de Israel, que compartilha do seu trono, tem parte nas suas honras e glórias, ser semelhante a ele e estar com ele para sempre. As moradas eternas da casa do Pai nas alturas, e não os rições sem espigas dos campos de Israel, são a porção da igreja. Conservemos isto sempre em nosso espírito para podermos viver de uma maneira digna de tão nobre e santo destino. Antes de dar continuidade, os irmãos acham por bem a gente ler o capítulo 2 de Atos, como o irmão mencionou, né, a formação da igreja, né, no Pentecoste. Então vamos lá. O irmão pode colocar lá no capítulo 2 de Atos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Por partos e, partos e medas, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha
Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélito, cretenses e árabes, todos os tempos, todos os tempos, ouvindo em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? E outros zombando diziam: Estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, daqueles dias o profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e o glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-os, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha, de sorte que é exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos?
E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava, os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados que, de bom grado, receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E toda a alma via temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. A festa das trombetas. Números 29, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Versículo 23 ao 25. As palavras "E falou o Senhor a Moisés" servem de introdução a outro assunto que, diga-se de passagem, é de grande utilidade na classificação dos assuntos de todo o capítulo. Assim, o sábado, a Páscoa e a festa dos asmos são dadas na primeira comunicação. O molho das primícias da cega, os 2 pães de movimento, os cantos do campo por cegar são mencionados na segunda parte. Depois segue-se um longo intervalo durante o qual nada se diz. E então vem a comovedora festa das trombetas. No primeiro dia do sétimo mês, no primeiro dia do sétimo mês, esta ordenação conduz-nos conduz-nos ao tempo que rapidamente se acerca de nós, em que o remanescente de Israel tocar a trombeta para memorial, recordando a sua glória desde há longo tempo perdida, e despertando em busca do Senhor. O dia da expiação. A festa das trombetas está intimamente ligada com outra solenidade, isto é, o dia da expiação. Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, e a oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós, perante o Senhor vosso Deus. Sábado de descanso vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês,
à tarde de uma tarde a outra tarde. Celebrareis o vosso sábado. Versículo 27 a 32. Assim, depois do toque das trombetas, segue-se um intervalo de 8 dias, e então temos o dia da expiação, com o qual estas coisas estão relacionadas, isto é, a aflição da alma, expiação do pecado e descanso do labor. Todas essas coisas encontrarão em breve o seu próprio lugar na expiação do remanescente judeu. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Jeremias 8:20. Tal será, tal será a comovedora lamentação do remanescente, quando o Espírito de Deus tiver tocado os seus corações e consciências, e olharão para mim a quem traspassaram, e o pratearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimom, no vale de Megido. E a terra pranteará cada linhagem à paz, cada linhagem à parte. Zacarias 12, 10 a 14. Que profundo pranto, que intensa aflição, que verdadeira penitência haverá quando, sob a poderosa ação do Espírito Santo, a consciência do remanescente relembrar os pecados do passado, a indiferença pelo sábado, a transgressão da lei, o apredejamento dos profetas, a crucificação do Filho e a resistência ao Espírito. Todas essas coisas se apresentarão ante a consciência iluminada e exercitada e produzirão uma profunda aflição da alma. Mas o sangue de expiação responderá por tudo. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza. Zacarias 13, versículo 1. Ser-lhes-á concedida sentir a sua culpa, e serem afligidos serão também levados a ver a eficácia do sangue e a achar paz perfeita. Um sábado de descanso para as suas almas. Ora, quando tais resultados tiverem sido verificados na história de Israel dos últimos dias, o que devemos nós esperar certamente a glória. Quando tiver sido removida a cegueira e o véu for tirado, quando o coração do remanescente se voltar para o Senhor, então os brilhantes raios do sol da justiça incidirão, trazendo saúde, restauração e poder libertador sobre um pobre povo, verdadeiramente arrependido e aflito. Seria necessário todo um volume para tratar este assunto, com todos os pormenores. As experiências, lutas, provações e dificuldades, e por fim as bênçãos do remanescente estão amplamente descritas nos Salmos e nos Profetas. A existência de um tal povo deve ser claramente reconhecida antes de se poder estudar os Salmos
e os profetas inteligentemente e com proveito. Não quer dizer que não possamos aprender muito com essas porções da inspiração, porque toda a escritura é proveitosa. Mas a maneira mais segura de fazer um bom uso de qualquer porção da palavra de Deus é compreender bem a sua aplicação primária. Se, portanto, aplicarmos à igreja ou corpo celestial as passagens que se referem rigorosamente falando ao remanescente judeu, o corpo terrestre, seremos envolvidos em graves erros tanto a respeito de um como do outro. De fato, acontece em muitos casos que a existência de um tal corpo como remanescente é completamente ignorada, e a verdadeira posição e esperança da igreja são inteiramente perdidas de vista. Estes erros são graves e o leitor deve evitá-los. Não suponha nem por um momento que são meras especulações próprias para ocupar a atenção dos curiosos, sem qualquer poder prático. Não pode haver suposição mais falsa. O que não tem importância sabermos se pertencemos ao céu ou a não tem importância sabermos se pertencemos ao céu ou à terra? Não importa saber se estaremos em descanso nas nas mansões celestiais ou passando pelos juízos do Apocalipse na terra? Quem pode admitir uma ideia tão extravagante? A verdade é que não é fácil encontrar verdades mais práticas do que aqui descreve os destinos do remanescente terrestre e da Igreja Celestial. Não prosseguirei com o assunto, mas o leitor o encontrará merecedor de estudo atento e profundo. Terminaremos esta parte com uma vista de olhos à festa dos tabernáculos, a última das solenidades do ano judeu. São 9h13, irmãos. Esse tema a gente pode deixar para a próxima reunião, né? Se eu permitir. Ok, irmãos? Graças do Senhor, mais uma leitura. Vou aqui está tirando a gravação. Irmão Tiago, você pode dar graças depois? Posso sim, irmãos.